Olá! Se você é uma pessoa que tem dúvidas sobre emulsificação e qual mixer você vai adquirir, que você ainda está com dúvida, assiste essa live aqui porque ela vai ser de valor para a sua pessoa, tá? Então, acho que a gente pode começar a falar aí principalmente sobre por que a gente faz emulsificação nas coisas, né? Por que a gente quer tanto nessa vida juntar água e óleo, que são dois ingredientes que eles não se misturam, mas eles têm a propriedade de fazer a emulsificação, e aí sim a gente tem as texturas, né, que a gente quer, que são as texturas cremosas, né? Pra gente obter texturas cremosas, a maioria das vezes a gente precisa fazer uma emulsificação de água e óleo, né? E, nossa, mas como assim água e óleo? Não tô entendendo. O que você tá falando? A água e óleo é o que eu chamo, né, de, por exemplo, um ganache, que é quando a gente faz uma junção de chocolate com creme de leite, né? O chocolate, ele tem gordura, que eu chamo de óleo, e tem a água, que é o que eu falo que é o creme de leite, tá? Então é isso que eu quero explicar hoje pra vocês, tá? Comecei agora uma live sobre emulsificação, tá bom? Porque isso aqui é um tema bem importante pra gente ter aí resultados mais interessantes ao produzir chocolates, tá? Então, já entrando aí nesse assunto, que é juntar água e óleo, que é muito necessário para a gente conseguir ter as texturas que a gente gosta, né? Tanto para um caramelo, quanto para um ganache, quanto para um creme pâtissier, qualquer creme, né? A gente vai utilizar o agente de emulsificação, tá? Então, deixa eu só anotar aqui as informações que vai acontecendo na minha cabeça enquanto eu tô explicando, né? Eu queria falar a importância da gente emulsionar ingredientes e alguns utensílios que nos ajudam aqui neste processo, tá? Então, quando a gente vai, por exemplo, cozinhar um brigadeiro, ou quando a gente vai fazer uma ganache, ou quando a gente quer simplesmente misturar ingredientes de uma massa, de um bolo, seja lá o que for, a gente usa alguns utensílios que nos ajudam a fazer isso, né? Então, vou começar aqui falando pela clássica colher que a gente utiliza, né, para misturar as coisas e juntar ali ingredientes. Tem também garfos, que também são usados para isso, mas geralmente eles incorporam um pouquinho de ar. E tem o clássico fouet, né, que é o batedorzinho de arame, né, que é essa coisinha aqui, né, o fouet. É o batedorzinho de arame clássico, que ele também tem essa função de fazer a emulsão em alguma coisa, né. Eu quero falar muito dos conceitos dessa emulsão para a gente chegar ali no assunto principal da ganache, né, e por que é importante, né. E vocês vão entender que a emulsão, ela não funciona só para um ganache, e ela funciona para muitos outros preparos, e praticamente tudo que você cozinha na sua vida precisa de emulsão, tá bom? Vamos abrir este leque e explicar isso de uma maneira, da maneira mais simples possível, né, para colocar aí na cabeça de vocês a importância da emulsificação das coisas, tá? A Kelly falou que tem uma tatuagem de fogo igual eu também, né? Eu acho que é a coisa mais clichê é alguém que trabalha na área da confeitaria e tem um fouet no braço, né? Acho que não tem coisa mais clichê do que essa. Assim como cozinheiros terem facas tatuadas no braço, né? Faca, garfo, talher, coisa desse tipo, né? No caso aqui eu tenho uma faca e um fouet, né? Porque eu gosto dos dois. Como eu passei por restaurante, eu usava muito os dois e eu gosto muito dos dois e tatuei nessa época que eu tava no restaurante. Então, só voltando aqui, né, pra gente tá falando da emulsificação, dessa coisa de juntar água e óleo, de como é importante a gente fazer essa emulsificação, porque teoricamente água e óleo não se misturam, tá? Mas eles se emulsificam. E por que eu tô falando tanto essa palavra emulsificar, emulsificante, emulsifica? Porque a gente
faz esse processo quebrando ali as moléculas de água e de gordura em pedacinhos menores. E a gente vai colocando elas meio entrelaçadas, elas não vão se juntar, mas vai ter uma junçãozinha ali entre uma e outra, vai ter a água, vai ter o óleo, vai ter água, vai ter óleo. E isso aí faz com que a gente consiga juntar e transformar em uma mistura homogênea, tá? Que é uma mistura ali toda igual e lisa, né? Lisa ou aerada, tanto faz. O importante é ter conseguido juntar os dois ingredientes. Até porque, se você pegar um copo d'água e jogar um copo de óleo, o óleo vai todo para cima e a água vai toda para baixo, tá? Se eu pegar um copo de água e pegar um chocolate derretido e eu jogar, eles não se misturam originalmente também, tá? O chocolate é mais denso, porque ele tem outras matérias. A água fica no topo, né? E o chocolate fica na parte de baixo. E se a gente pegar uma colher e só mexer, a gente não vai conseguir juntar esses ingredientes. Porque a gente precisa quebrar o máximo possível essa mistura para conseguir incorporar ali o líquido dentro da gordura e aí sim virar um creme totalmente homogêneo, né? Se transforma uma coisa totalmente lisa. Então a emulsificação ela é extremamente importante, tá? Tem o foizinho que eu mostrei aqui do meu braço, tem o garfo, tem a colher, tem espátulas de silicone que também podem ser utilizadas. E pra gente fazer uma boa emulsificação, a gente precisa ter um movimento rápido, né? Então a gente pega o fouet, a gente mistura rápido e aí a emulsão vai acontecendo, tá? Então isso que vai transformando a nossa mistura, que ela originalmente é uma mistura talhada ou que os ingredientes estão separados, para uma coisa lisa e cremosa com uma nova textura, tá bom? Então, entendendo essa base, a gente precisa de velocidade e a gente precisa de movimento, né? A gente precisa desse movimento de estar misturando. Com uma espátula, se você não tem agilidade e você vai devagarzinho na hora de emulsionar uma ganache, ela não vai se tornar uma ganache, tá? Ela vai ficar talhada. Por isso que tem que mexer rápido no centro, até com que crie a emulsão inicial e aí ela absorva ali os outros ingredientes para se tornar uma coisa só, tá? Gente, isso acontece em tudo que vocês fazem na vida, tá? Massa de bolo faz isso, receitas que tem ovos que vocês misturam, o omelete aí que você faz na sua receita tem essa ideia, esse conceito inicial, tá? Então não estou contando nenhuma novidade pra vocês, eu só estou fazendo com que vocês entendam os processos das coisas, porque é isso, essa base, esse pilar e essa estrutura é o que faz com que a gente ganhe mais conhecimento e entenda por que a gente faz cada coisa, tá? É muito importante entender essa química por trás dos ingredientes e é isso que faz com que a gente tenha mais autonomia, mais liberdade, mais facilidade na hora de produzir as coisas, tá bom? Oi, Mota! Então, vamos já falar então sobre essas junções, né? Vou falar da maionese, que é um clássico que você mistura gema de ovo com óleo ou azeite, né? E você vai misturando isso para criar uma emulsão inicial. E a partir do momento que você criou essa emulsão inicial, que você vai pingando o óleo bem aos pouquinhos e batendo, ela cria uma massa um pouquinho mais gorda, mais grossa, né? Eu falei mais gorda, mais grossa. E aí você vai adicionando aos pouquinhos o óleo e essa massa vai absorvendo esse óleo e ganhando corpo, vai ganhando mais estrutura. Então é importante vocês entenderem isso, porque eu tô falando de maionese, mas quando a gente faz um bolo de cenoura, por exemplo, que a gente bate ali os ovos com o óleo e o açúcar no liquidificador, a gente tá fazendo uma maionese também, tá? Só que ela tem açúcar, né? E a gente adiciona as cenouras e aquilo vai se transformando numa mistura homogênea. Então a gente tá ali fazendo totalmente uma junção de água e óleo, tá? Pra gente ter a textura do bolo macio e fofinho que a gente gosta, tá? Então, com essa base, com esse conceito, a gente entende a importância de fazer uma agitação mecânica. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas se vocês concordarem, mandem coraçõezinhos aqui. Toda vez que o bolo é feito na mão, ele não fica tão macio igual quando é feito no liquidificador ou na batedeira, tá? Não sei se vocês já notaram isso. Se alguém notou, manda coraçãozinho aqui só pra eu saber se você já tem essa noção.
Quando a gente mistura um bolo à mão, a gente não consegue fazer uma emulsificação perfeita. E aí, obviamente, a gente não tem uma massa tão estruturada, tão firme, que você juntou todos os ingredientes. E aí, ele acaba ficando um pouquinho mais duro por causa disso, tá? Então, a emulsificação mecânica, que ela vem da batedeira, que ela vem do liquidificador, que ela vem do mixer, é isso que eu estou explicando. Ela transforma em uma coisa só e você vai ter resultados melhores quando as misturas são totalmente homogêneas, tá bom? Então essa emulsificação, que eu estava falando da maionese lá atrás, quando a gente liga a batedeira e bate os ovos com açúcar, ou a manteiga com açúcar e depois adiciona os ovos, né? Quando a gente junta ovos, que tem água, que é a proteína, que é a clara, e a gordura da gema. Quando a gente mistura o açúcar, que é o corpo, né, da nossa estrutura, e a gente adiciona a gordura, e a gente está juntando esses itens, a gente ganha uma emulsificação, que é um creme mais claro, porque ele tem bolhas de ar dentro, e isso que deixa bolos mais gostosos, tá bom? Então, tipo assim, não tô falando que fica ruim bolo mexido na mão, tá? Não tô falando isso. Mas, ó, já tá respondendo a Dani aqui, que ela falou que faz um bolo de chocolate, que é feito tudo à mão e fica super fofo. Dani, experimenta bater os ovos na batedeira com açúcar, da sua receita mesmo, nem de outra, tá? Bate os ovos com açúcar, deixa bem aerado, deixa virar uma espuma. E aí você adiciona os ingredientes e incorpora delicadamente e assa esse bolo e me fala a diferença que dá no final da receita, tá? Ou, caso ele leve manteiga, bate a manteiga com açúcar bastante, deixa ficar bem levinho e clarinha a mistura, e adiciona os ovos e bate bastante, e aí sim adiciona o restante dos ingredientes. Me conta se fica superior do que um batido à mão, tá? Porque isso aqui que eu tô explicando de emulsificação é o que traz mais qualidade e profissionalismo pro nosso trabalho, tá? Tô falando de um assunto que às vezes muita gente não se liga, né? Que às vezes a pessoa queria ligar e queria ver eu fazendo uma live aqui, mas não explicando conteúdos tão técnicos, né? Mas quem sentou, pegou um livro ou assistiu uma live, estudou esse tipo de coisas, né? Porque os estudos mudaram hoje em dia, né? Os estudos não são mais como antigamente, que a gente tinha que ir lá atrás de curso, tinha que matricular porque você precisava do certificado e tal, né? Aqui eu tô te explicando coisas que faz com que na prática você execute as coisas com mais perfeição. E se você entrar em qualquer estabelecimento e executar desse jeito, as pessoas vão sentir a diferença, tá? Eu sempre falo que o talento, ele tá nos detalhes, e o talento vem através do esforço, tá? Ninguém nasce com talento, ninguém tem um dom. Eu não acredito em dom, eu não acredito que a pessoa tem um dom. Eu acredito que a pessoa tem vontade e que a pessoa tem determinação para fazer as coisas, e ela vai atrás dos assuntos para entender a fundo como funciona, e a partir daí ela ganha excelência no trabalho, tá? Eu tô falando isso porque muita gente fala que é dom. É dom, caramba. Não tem isso de dom. É você estudar, é você correr atrás, é você buscar as coisas a fundo para entender como funciona, e aí sim você aprende e ganha excelência no trabalho, tá? Eu não acredito em dom, e eu acho que as pessoas tratam dom como uma desculpa para elas acharem que para ela não é possível, tá bom? E isso é possível para qualquer pessoa se você se dedicar de verdade. E tudo isso vai a partir da sua disposição, tá? Quem chama as coisas de dom fica apoiado em uma mentira, justamente para achar que não é capaz de fazer as coisas, tá? Então, quando vocês estudam, quando vocês se dedicam e quando vocês vão atrás de entender as coisas a fundo, durante as execuções das coisas, aí sim pode ser chamado de talento, tá? Mas eu não gosto de ouvir que é dom. É dom. Dom, caramba, dom teve que estudar muito para desenvolver as coisas. E eu falo também que não é sorte também, é técnica. É tudo técnica, não é sorte, é técnica. Tem que entender a técnica das coisas. Se você quer chegar em algum tipo de resultado, seja ele o que for, não exatamente cozinha, gastronomia, confeitaria, chocolateria, é só você estudar a técnica para fazer as coisas acontecerem. Então, eu não gosto de ouvir, é dom, caramba, tá? Não gosto muito dessa expressão.
E quero explicar isso justamente para vocês entenderem essas coisas mais técnicas, porque a partir delas vocês entendem as coisas a fundo e na hora de executar vocês sabem exatamente o que vocês estão fazendo, tá? Então a gente vê às vezes pessoas um pouco inseguras na hora de fazer as coisas porque elas não foram tão a fundo nessas técnicas, né? E ir atrás disso a gente entende os porquês. Entendendo os porquês a gente se resolve aí em vários fatores, tá bom? Então, já fiz o meu discurso de ódio contra a palavra dom, né? Mas acho que é só isso que eu gosto mesmo que as pessoas entendam isso, né? Porque eles acham que as coisas nascem da noite pro dia e que a pessoa já nasce muito talentosa e já consegue executar tudo, né? Isso não é verdade, isso não é verdade, não é uma verdade. Tá bom? Então, voltando aqui pro assunto da emulsificação, né? Só pra deixar claro isso, porque, tipo, tô falando um tema que não é um tema popular, não é um tema que vai chamar muita gente, e tô falando que é um tema que é importante, que ninguém liga pra essas coisas, né? Sabe aquela frase do todo mundo quer gelo, mas ninguém quer encher a forminha? Entender a técnica das coisas é encher a forminha, tá? E aí você enche a forminha e você vai ter gelo no final. Você tem que plantar esse tipo de conhecimento justamente pra você poder colher lá na frente, tá? Então, não achem que as coisas caem do céu. Você tem que estudar, você tem que entender as técnicas, você tem que ser um bom executor com as coisas. E isso eu não tô falando só pra nossa área, para as pessoas que estão nessa live aqui, que provavelmente são da mesma área, né? Mas isso serve pra tudo, tá? Então, entendendo isso, vamos. A gente continua falando aqui sobre a nossa emulsificação, né? Então, essa propriedade de juntar água e óleo é extremamente importante para tudo que a gente faz na cozinha no geral, tá bom? Isso serve para muitas coisas na química também e para vários outros fatores. Se vocês tiveram aí vocês estudaram na escola uma aula de química, alguma coisa, tem sempre essas coisas de mistura homogênea, mistura heterogênea, tem várias coisas assim, né? Então, vocês entenderem isso, quando a gente tem a mistura totalmente homogênea e a gente deixa ela descansar, ou a gente cozinha ela, ou a gente faz qualquer outra coisa, a gente bate, isso faz com que você tenha resultados muito superiores, porque o aspecto talhado vai sumir, e quando o aspecto talhado some, tudo fica com uma cara mais homogênea, mais bonita e mais bem acabada, tá? Principalmente a gente que trabalha com essa parte mais estética, é extremamente importante ter essa coisa estética nas coisas, tá? Quando é uma coisa bem lisinha, fica mais bonito, tá? Então, por exemplo, glaçagem, aquela cobertura brilhante, bonita que você vê aí no Instagram jogando em cima daquelas mousses, daquelas tortas. Quando tá bem lisinha, é muito mais bonita do que quando tá com algumas bolhas. Então, só isso já mata o porquê que é bom a gente ter misturas 100% homogêneas, tá? Isso vale para qualquer massa, para qualquer coisa que você for fazer. Então, o conceito da emulsificação, ele vem através de velocidade e o movimento, tá? Então, tem que mexer rápido para criar essa emulsão, e a partir do momento que você cria essa emulsão, ela suga todo o líquido, ela absorve todos aqueles líquidos que tem na sua mistura, e isso troca a textura dela, tá? Quando troca a textura, fica muito melhor. Tá? Não existem doces talhados que são gostosos, tá? Tirando a ambrosia, porque a ambrosia é um doce obrigatoriamente talhado, né? A ambrosia é um doce clássico da doçaria brasileira, que a gente faz ali uma calda, né, com especiarias, várias coisas, adiciona ovos e a gente mexe ali com limão e aquilo talha totalmente, né? E vira aquela textura bem, que você come é bem áspera. Tá? Mas ela é um dos únicos doces que a gente quer talhado, tá? Nenhum outro a gente quer, tá? Se alguém lembrar de algum aqui, só comenta aqui embaixo. Mas eu não acho que tenha doces, tá bom?